Queria entrar no assunto guerra na Ucrânia, Podio. Eu noto, desde já, em discursos da oposição republicana, o próprio governador DeSantis falou nisso, que os gastos com a guerra na Ucrânia, que estão sendo empreendidos pelo governo Joe Biden, apoiando os ucranianos contra a invasão russa, estão sendo contestados, né? Existe um discurso já se formando na oposição de que esses gastos seriam mais bem empregados internamente, que os Estados Unidos precisam, e é uma coisa que também condiz com o isolacionismo que o Trump defendia na política externa na época em que era ele o presidente, né? No caso do Biden, parece haver um compromisso firme de dar ajuda militar à Ucrânia. E eu queria saber de você como você acha que isso pode se refletir na eleição, se esse tema da ajuda militar à Ucrânia pode ser explorado, se é uma vantagem ou uma desvantagem para o Biden, como você vê? Isso é uma outra questão que mostra como o Partido Republicano mudou, né? Você imagina o partido de Ronald Reagan, o partido de George Bush, dizendo que nós não temos que ajudar os aliados americanos numa luta contra uma potência agressiva, no caso da Rússia, né? Então isso mostra que há uma parcela expressiva, principalmente entre os trumpistas, né, os apoiadores do Donald Trump no Congresso Nacional, né, aqueles mais vocais contra a Ucrânia são aqueles que são mais, aqueles que apoiam mais fortemente o Donald Trump. Então, há uma coincidência nesse sentido. A postura republicana tradicional, né, até 2016, seria justamente uma postura de enfrentamento à Rússia, né? Eu lembro um debate na reeleição do Barack Obama, né, em 2012. O Barack Obama discutia com o Mitt Romney. O Mitt Romney disse que o principal adversário geopolítico dos Estados Unidos era a Rússia. E o Barack Obama deu risada do Mitt Romney, sim. Né? Falou assim, olha, você está vivendo na Guerra Fria, né? Claro que depois, com a invasão da Crimeia, invasão da Ucrânia e tal, isso tudo acabou mudando bastante. Então, o que mostra, de novo, como foi uma trajetória muito longa, né, do Partido Republicano, muito rápida, né, entre o Mitt Romney, que tinha essa visão mais internacionalista, até o isolacionismo do Trump, e isso tem contaminado também, claro, no Congresso Nacional. Então, pode sim, claro, ser um problema se essa guerra na Ucrânia continuar no longo prazo, né, também pela experiência histórica que nós temos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma nação que não tem muito paciência para guerras longas, né? Quanto mais as guerras vão se estendendo, se eu pegar o exemplo da guerra do Vietnã, guerra do Afeganistão, do Iraque, são guerras que começaram com um apoio público popular muito grande e foram perdendo apoio conforme elas foram se estendendo, né? Então essa é uma questão relevante aí que vai ser fundamental, porque a questão da Ucrânia ela é crucial na visão de política externa do Joe Biden, que enxerga a política externa como esse atual do século XXI, as relações internacionais, como sendo um embate entre democracias e autocracias, né? E uma vitória da Rússia na Ucrânia não seria ruim apenas para a Ucrânia, né, a partir desse ponto de vista, mas seria ruim para toda a ordem internacional que os Estados Unidos construiu desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Ocorre que o Trump é o primeiro presidente desde o final da Segunda Guerra Mundial a se colocar abertamente contra essa ordem, né? Que é uma ordem que envolve o quê? Mercados abertos, instituições, democracia, direitos humanos, etc. O Trump se colocou contra absolutamente tudo isso, né? Alguém que defendia protecionismo, isolacionismo, contra a ONU, contra a OTAN, que mesmo no discurso não tinha, claro que há muita hipocrisia, às vezes, no discurso americano de direitos humanos, mas o Trump nem no discurso colocava isso como um elemento da política externa americana, né? Então ele se destacou muito, ele representa uma mudança muito importante nesse sentido. Podio, agora você acha que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, deveria se preocupar no caso de uma eleição aí do Trump ou do Ron DeSantis? Eu acho que se o Trump for eleito, certamente, se eu sou o Zelensky, eu ficaria bastante preocupado, né? Uma eleição do Trump no meio de uma guerra com a Ucrânia seria muito interessante ver como é que reagiriam os aliados europeus, porque eu acho que aí seria, de fato, sacramentaria uma certa divisão nessa aliança, que é a aliança fundamental, né, do pós-Segunda Guerra, que é a chamada Aliança Atlântica, né, entre europeus e norte-americanos, que
respiraram, de certa forma, aliviados com a derrota do Donald Trump, mas que ficou sempre esse fantasma, né? Ou seja, se os Estados Unidos elegeram um Trump uma vez, por que não podem eleger novamente, né? Então isso talvez obrigue a Europa a retomar um certo protagonismo, né? Quer dizer, quem é que vai ser responsável caso os Estados Unidos abdiquem da sua função de liderar a ordem internacional? Quem é que se responsabilizaria por isso, né? Se ninguém se responsabiliza, nós temos uma nova ordem, ordem essa provavelmente liderada pela China, com a Rússia aí como um anexo chinês praticamente. Podre, você acha que, falando da postura do Biden em relação à Ucrânia, você acha que houve alguma influência da situação do Afeganistão nisso? Porque o Biden, na prática, concluiu a retirada das forças americanas do Afeganistão e deixou o país na mão do Talibã, né? A gente viu aquelas cenas dos afegãos meio desesperados no aeroporto de Cabul, tentando embarcar nos aviões americanos e tal. Em que medida isso que foi visto como logo no início do mandato do Biden, né, como um fiasco da política externa dele, embora fosse uma situação já que se desenrolava havia muitos anos, como é que isso informou ou influiu a postura bastante diferente que ele está tomando em relação à Ucrânia e a invasão da Rússia agora? De fato, o Afeganistão foi aí talvez o principal fiasco da política externa do Joe Biden em termos de como foi operacionalizada essa saída, né? Mas também representa uma visão que foi a visão com a qual o Joe Biden entrou na Casa Branca, né? E o secretário de Estado Antony Blinken confirmou essa visão de que os Estados Unidos não mais fariam um tipo de intervenção que foi vista no Iraque e no Afeganistão, reconhecendo o erro, né, principalmente na intervenção do Iraque, né, e os certos limites do poder norte-americano, né. Então, os Estados Unidos sairiam dessas regiões. Na verdade, isso é uma postura que a gente já começa a ver desde o Barack Obama. Barack Obama realizou o pivô para a Ásia, né. Então, a ideia de que os Estados Unidos, aos poucos, gradualmente, se retirariam dessas regiões mais periféricas para se concentrar naquilo que eles enxergam como uma grande disputa, que é a disputa contra a China, né? O Biden teve o elemento da China muito importante durante todo o seu mandato, inclusive a questão do problema de infraestrutura dele, ele justificava para dizer temos que competir com a China, né? Então, por conta dessa competição estratégica com a China, o Biden acabou tendo essa visão, essa grande visão estratégica dele seria justamente a retirada desses lugares para poder se concentrar nessa competição. Quando vem a questão da Rússia, né, até desloca um pouco o eixo do Biden, né, que era a competição estratégica com a China, para a Rússia como alguém que é uma... Por que essa competição com a China? Porque a China era vista como aquele país que ainda é visto que é a principal ameaça à liderança norte-americana no que concerne a ordem internacional que temos atualmente, né? Com a atuação da Rússia na Ucrânia, comprovou-se que a Rússia também, como potência agressiva, estaria se colocando contrariamente a esta ordem liderada pelos Estados Unidos. Então, hoje que nós temos essa combinação entre Rússia e China. Então, a resposta do Biden na Rússia é uma resposta que, na questão da guerra da Ucrânia, que entra dentro dessa visão de política externa dele. Ou seja, eu não vejo uma contradição nesse sentido. Eu acho que ela, na verdade, está dentro daquilo que ele enxerga como sendo central, ou seja, deslocar o eixo daquilo que foi a política externa americana que marcou principalmente a era Bush, após 11 de setembro, de se focar em estados-par, em redes terroristas transnacionais, para voltar ao jogo das grandes potências, né? Gradualmente, esse é o processo que a gente vê acontecendo desde o governo Obama com o Trump, que se consolida agora definitivamente com o Biden.